Amém. A paz do Senhor, meus amados, nós vamos dar continuidade à nossa segunda unidade da nossa matéria de Cristologia. E nessa segunda unidade, nós estaremos falando sobre a natureza de Cristo. Sobre a natureza de Cristo, tanto a natureza humana como a natureza divina. E para tal, estaremos começando numa palavra introdutória, falando sobre essa natureza, e depois estaremos retornando ao nosso módulo, e nós vamos falar um pouco sobre a questão da natureza humana de Jesus. Na carta do apóstolo São João, no capítulo de número 4, a partir do verso 1, João vai dizer o seguinte: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Meus queridos, isso já no finzinho do primeiro século, quando João escreve o Evangelho e também as cartas, né, e o livro do Apocalipse, por volta do ano 90, né, aquelas intermediações entre o ano 90 e o ano 100 do primeiro século. E aí ele vai já ter algumas dificuldades na questão doutrinária acerca da pessoa de Cristo. Havia uma ação muito forte dos gnósticos dentro da própria igreja, que negavam, né, a encarnação do Verbo. Uma das doutrinas que esses gnósticos da época eles empregavam e aceitavam eram de que Cristo ele não tinha um corpo humano, que é exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. Quando ela diz lá em João capítulo 1, versículo 1, e no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, né? Então, nós precisamos ter entendimento acerca disso. Então, queridos, Jesus ele veio em forma humana, ele possuía uma natureza humana, e a Bíblia vai provar claramente isso através do seu nascimento. No capítulo 7, versículo 14, do livro do profeta Isaías, ele vai dizer que eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, né, ao qual chamarás Emanuel. O sinal seria exatamente este: a virgem dar à luz a um filho. Né? E isso exatamente acontece na íntegra, porque a Bíblia vai falar isso lá em Lucas, no capítulo 1, né, do Evangelho de Lucas, né? Estamos dando um embasamento bíblico para depois tratarmos de alguns assuntos referentes a essa temática. Mas no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, né, ele vai nos dizer o seguinte acerca do anúncio do nascimento de Cristo. Quando Maria ela pergunta, né, ao anjo, e ela diz assim: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, se eu sou virgem. Maria estava desposada de um homem chamado José. José era seu noivo, né, já prestes a realizar-se, a concretizar-se o casamento, e ela fica desesperada, porque isso era uma pena capital em Israel, uma mulher que estava desposada, né, está gestante, sem que o pai fosse o seu futuro esposo. E aí o que é que acontece? A Bíblia vai dizer que ela vai falar o seguinte: como é que vai ser isso, visto que eu não conheço homem algum? Mas, na verdade, o que estaria se realizando aqui era o cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Porque o anjo vai dizer o seguinte: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Então, o poder do Altíssimo geraria, o poder do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, do Altíssimo, geraria no ventre de Maria o ser... o Messias, o Salvador da humanidade. E o interessante é que o texto vai dizer o seguinte, né, que ele via cobri-lo com a sua sombra. Né? A palavra sombra aqui é a palavra skine no grego, que significa estar, né, sobre. A sombra é exatamente o espectro do meu corpo. Né? Ele passa em um lugar onde tem uma certa luminosidade e ali vai refletir a sombra.
Então a Bíblia vai dizer que ele estaria, né, a sombra do Altíssimo a cobriria, né, estaria sobre ela, porque o texto original diz exatamente isso, que essa sombra viria e cobriria ela, estaria sobre ela, e cremos que durante o período de toda a gestação, o Espírito de Deus estava ali, cobrindo, né, ao ventre de Maria, a Maria, e protegendo, guardando, preparando para que o ser divino ele viesse ao mundo. Então, queridos, a Bíblia vai falar que é exatamente aí que acontece a encarnação do Verbo. Né? João capítulo 1 e 14, conforme já citamos, e nós vimos essa glória como a glória do unigênito do Pai. Né? João vai dizer, nós vimos verdadeiramente que o Messias ele veio ao mundo, Deus habitou em forma humana no mundo, veio aqui ao mundo em forma humana. Então esse é o grande objetivo, né, exatamente da natureza humana de Cristo. Né? Jesus veio ao mundo encarnar, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Há inúmeros textos que dão base para essa temática, né? Mas talvez o texto mais assim, vamos dizer assim, esclarecedor, né? E às vezes e também mais polêmico, porque a gente vai ver mais adiante, gerou inúmeras heresias diante da pessoa de Cristo, mas o texto da carta aos Filipenses, quando Paulo escreve à igreja de Filipos, ele vai falar um pouco sobre essa atitude, porque Paulo estava falando sobre humildade, e ele vai falar um pouco sobre essa atitude de humildade, e o exemplo que ele toma como atitude de humildade é exatamente a encarnação de Cristo, né? Como Cristo veio ao mundo, porque a partir do versículo 5, ele vai dizer assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, o qual sendo na forma de Deus, a palavra forma é morfo, né? Forma de Deus, na essência, né? Forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí o que foi que ele fez? Mas assim mesmo, de nenhum aniquilou-se, tomando a forma de servo, na minha versão diz assim, mas assim mesmo nenhuma reputação, né? Não fez assim mesmo nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Em outras versões diz aniquilou-se, esvaziou-se. Essa palavra, né, ela tem o mesmo significado, né? Ela tem um sentido de que a pessoa se esvaziar, né? E a Bíblia diz que ele se esvazia, né, fazendo-se semelhante aos homens. A grande questão aqui é que Jesus se esvaziou de quê? Né? A maioria dos pensamentos dos teólogos, das pessoas que estudam, estudiosos das Escrituras e que creem na questão da encarnação do Verbo, é que quando Jesus ele se refere a essa questão, perdão, irmãos, é que, quando Paulo se refere a essa questão acerca de Jesus, é que ele vai se esvaziar da sua glória. Né? Jesus ele veio ao mundo, mas ele não perde a sua natureza divina. Ele esvazia-se da sua glória. E como é que a gente vai ter alguns respaldos para isso? Primeiro, a própria palavra no grego aí, né, Moses, né, significa exatamente, conforme até está na lição de vocês, né, que Moses significa da mesma essência, na mesma essência. Essa palavra ela vai ter uma correlação com aquilo que Jesus fala acerca do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo ele vai dizer assim, virá outro. Né? E aí alguém diz, não, peraí, outro? Então um dos dois não é Deus, mas é só que há outro no grego ali, no texto original, é alon, né? E não héteros. Se fosse héteros, seria diferente. Mas alon significa outro de uma mesma essência, de uma mesma natureza. Então, tanto Jesus é Deus, como o Espírito Santo é Deus, como o Pai é Deus. É aí que está o grande mistério da Santíssima Trindade. Mas a questão de Cristo, né, ele vai esvaziar-se de quê? Da sua glória. Porque a Bíblia diz lá em João, capítulo de número 17, ele vai dizer assim, olha, Pai, agora eu peço de volta aquela glória que eu tinha antes contigo. Observe, queridos, que Jesus, ele deixa a sua glória,
né? E vem habitar na terra como homem. É aí onde ele se esvazia. É aí onde ele se aniquila, como algumas versões dizem. É aí como na minha versão diz assim, não fez a si mesmo de nenhuma reputação. Porque a glória divina é muito superior ao humano. Então ele vai, ser de forma de Deus, se esvazia desta glória divina e assume uma forma de homem. E habita em nosso meio. Mas ele não perde a sua natureza divina. Eu não quero tratar aqui em termos de percentual, né? Porque tem gente que diz assim, não, Jesus é 100% Deus, 100% não é por aí. Jesus é perfeitamente homem e Jesus é perfeitamente Deus. Não vamos entrar em questões percentuais, porque não cabe nessa interpretação aqui. O que cabe aqui, irmãos, é que ele, nesse ato de renúncia, que é o tema da doutrina que Paulo está dando aqui, da exegese, da interpretação bíblica do texto, é que vem exatamente, Paulo usa como exemplo exatamente essa sua condição de deixar a sua glória. Há um texto, eu gosto muito de usar esse exemplo, há um livro da literatura mundial, um livro muito conhecido chamado O Príncipe e o Mendigo. Inclusive já virou filme e temáticas de filmes, né, adaptações e tudo. A história é de dois jovens que são muito semelhantes, um era príncipe, outro era mendigo, né? Possivelmente eles são irmãos e foram separados, né? E aí a história vai dizer o seguinte, que ele vai, né, um dia encontra o mendigo e ele troca de posição. Ele veste a roupa do mendigo, o mendigo veste a roupa dele, né? Agora a pergunta é, o príncipe deixou de ser príncipe porque vestiu a roupa do mendigo? Na essência, verdadeiramente, ele é o príncipe, é o herdeiro. Né? O mendigo assume o trono, fica lá no trono, mas ele é o mendigo. Ele somente trocou as vestes, né? Trocou de posições. Então, verdadeiramente, queridos, o que acontece aqui, né? O que acontece aqui é exatamente isso. Né? Há uma questão de Cristo ter a forma de Deus e assumir a forma humana. E para assumir essa forma humana, ele não poderia vir na sua glória plena como Deus. Então ele teria que deixar essa glória divina, e é por isso que lá em João 17, ele vai pedir ao Pai para que de volta ele reassuma essa glória. Ele reassuma essa glória. Então, meus amados, é muito importante que a gente tenha essa compreensão. Quais os objetivos dessa natureza humana de Jesus? Alguns objetivos que a gente vai observar aqui. Primeiro, o objetivo da salvação. Né? Da salvação. Né? A Bíblia diz que o pecado e a morte veio por um homem. Romanos capítulo 5, versículo 12. Né? Que no caso é Adão. Adão, ele através do seu ato de desobediência, de pecado, essa questão, o pecado, gerou exatamente um mal terrível para toda a humanidade. Isso precisava ser cancelado. Então, como um homem pecou, um outro homem, que no caso Paulo diz que é Cristo, o segundo Adão, ele vem e traz, assim como o primeiro trouxe a morte, o segundo vai trazer a vida. Ele faz até uma analogia entre essas duas personagens. Então, uma das questões importantes é exatamente isso. Por isso que João, no capítulo 3, 1 de João 3, versículo 8, a parte B, diz assim, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo só realiza algo hoje por causa do pecado. Porque ele consegue ter espaço, mediante o pecado e a desobediência dos homens, né, espaço na terra, no mundo, para colocar a sua obra maligna, as suas ações e verdadeiramente realizar o que ele tem para fazer. Agora, Jesus vem e desfaz isso. Desfaz isso aí. E como é que Jesus desfaz? Meus amados, a gente falou sobre a questão do ungido. Né? A gente falou, Jesus é o ungido. Como ele veio como homem, ele precisou também do poder do Espírito de Deus para realizar grandes feitos, obras, e é por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele lá no Jordão, né? Jesus recebeu o Espírito, João Batista diz, esse é o sinal
de que ele verdadeiramente é o Messias, aquele que eu vi o Espírito Santo descer em forma corpórea, não, João não viu uma pombinha descer não, viu? Ele viu a forma de uma pomba descer, corpórea, a forma de um corpo de uma pomba descer sobre Jesus. Capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que Jesus vai até a sua cidade de Nazaré. Entra numa sinagoga no dia de sábado, toma o livro dali, porque foi dado a ele a oportunidade de fazer a leitura, lê o livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, aonde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ordenou, me deu autoridade para evangelizar aos pobres, né, pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos, pôr em libertação aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, observe que era uma característica, a profecia messiânica isso. Né? Isaías tinha profetizado que a característica principal do ministério do Messias era essa, né? Evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, né? Anunciar o ano de jubileu, que era o ano de libertação, o ano aceitável do Senhor ali, é uma referência ao ano de jubileu. Então, havia todas essas questões. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro vai dizer o seguinte, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu fazendo bem, libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus, como Messias, dentro da sua natureza humana, ele vai fazer esse trabalho evangelístico imenso, grandioso. É por isso que as profecias vão dizer que Jesus começa seu ministério na Galileia, Galileia dos gentios, Galil, conforme falamos na aula passada, círculo, né, dos gentios, aonde ele vai começar o seu ministério. E a Bíblia diz que essa região que estava, vamos dizer assim, fechada, na sombra da morte, aonde não tinha luz, aonde o paganismo era muito forte, aonde a religiosidade e as superstições eram muito fortes, Jesus chega ali e ele chega como luz, como vida para o leproso, ele chega como luz e como vida para o paralítico, para o cego, ele vai libertando, curando. A Bíblia diz que o ministério de Jesus nesse princípio era tríplice, ele pregava, ensinava e curava. Glória a Deus. Então, nós encontramos aí um dos motivos, um dos objetivos da sua natureza humana. Por que ele tinha que vir como homem? A segunda coisa, né, era tornar-se juiz da humanidade. Em Atos 17:30, né, essa natureza humana de Cristo dá a ele condições, aptidão, para que ele possa julgar a humanidade no futuro. Que ele possa dar uma posição de julgamento. Porque alguém pode até dizer, mas aí é injusto, né? Deus estava lá no céu. Não, epa, eu passei um período aqui na terra, eu venci o pecado, eu gerei um povo, né, que é a igreja, né, edifiquei a ela na terra, as portas do inferno não prevaleceram, onde ela chegou, saiu derrubando as portas do inferno, foi adentrando o mundo inteiro, e esse povo foi vitorioso. A minha igreja, o meu corpo na terra, a minha igreja, ela foi vitoriosa. Então, observe que essa condição de humanidade de Cristo dá a ele também condições de humanidade, tanto de julgar, como também, em terceiro lugar, de identificar-se também com a humanidade. Hoje, né, futuramente, Jesus estará sendo peça principal na questão do julgamento, né, e também ele é, hoje, no momento, peça principal no que diz respeito à intercessão. Muita coisa, aleluia, não acontece porque Jesus intercede. Observe que ele deu essa prática de ensino para os seus discípulos e ele disse o seguinte, olha, eu subirei ao Pai e até agora vocês não têm pedido nada em meu nome, mas vocês têm que pedir. Quando vocês orarem, peçam em meu nome. Ele nos ensinou e nos orientou a isso, né? Para que o vosso gozo seja perfeito, sua alegria seja perfeita. Então, aí o que é que acontece? Meus queridos, né? O texto vai falar que Jesus ele vai se identificar em... Tá bom. Né? Ele vai se identificar com os seus discípulos, com o seu povo, em Hebreus capítulo 2, versículo 17, né? Capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer uma coisa interessante acerca de Jesus. Vai dizer o seguinte, porque convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, olha só o que o texto diz, ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então hoje Jesus assume uma posição, conforme a carta aos Hebreus, que fala da superioridade de Cristo. Nessa carta aos Hebreus, a Bíblia vai dizer que Jesus é o grande sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele tinha a função de receber as necessidades do povo e apresentá-las diante de Deus. É isso que ele faz hoje. Quando um crente ele se prostra diante do Senhor, diante de Deus e pede misericórdia, Jesus está à direita do Pai para interceder em favor do cristão, em favor do crente. Então ele tem uma identificação. E por que ele tem? Porque a Bíblia diz que ele veio ao mundo. Ele pode dizer, eu estive lá, eu vi de perto, eu convivi, eu estive presente com o homem, eu sei o que é difícil para eles e o que não é. Eu sei como passar por cada situação, porque o texto vai dizer, porque naquilo que ele sendo tentado, padeceu, mas Jesus não pecou. Essa é a grande virtude de Cristo. A Bíblia diz que ele vem ao mundo e ele não comete um pecado. Por isso Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Hoje, ao pedir a intercessão dele, você alcança a misericórdia. Então, meus amados, esse é o outro objetivo. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Observe que Timóteo vai dizer Jesus Cristo o quê? Paulo vai dizer a Timóteo, olha, Jesus Cristo, homem. Para ele ser mediador, ele precisava exatamente ter essa natureza humana. Ele precisava ter vivido aqui, para que pudesse exatamente ter compaixão daqueles que estão perdidos. Então, são essas condições que retratam a natureza humana de Cristo. Retratam a natureza humana dele. É muito importante que a gente tenha em mente essa questão. Porque, como nós lemos no início, João vai dizer que tem surgido muitos anticristos, e uma das características do anticristo, não o anticristo, não está falando do homem da iniquidade, está falando do espírito que já permeava naquela época, porque anticristo significa contrário a Cristo. Então, qual era a doutrina que era contrária a Cristo naquela época? A doutrina de que Cristo não tinha a sua natureza humana e que ele não tinha encarnado. A doutrina da encarnação de Cristo era desprezada por alguns elementos que estavam dentro da igreja. E isso fez com que surgisse, conforme está no módulo de vocês, na página 67, na página 68 e 69, algumas questões ou posições cristológicas de algumas falsas doutrinas. Tem muitas aí. Não vai dar para a gente falar tudo, né? Mas a gente vai falar as principais correntes. E na página 68 nós vamos encontrar a corrente da cristologia ortodoxa, tá? Cristologia ortodoxa, que é defendida pelas igrejas católicas igrejas ortodoxas e as igrejas protestantes. No caso, nós defendemos, né, exatamente que Cristo ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É uma união hipostática, né? Que nessa união hipostática não vai tirar, não vai, de forma alguma, desfazer as duas naturezas, conforme a gente vai ver mais adiante em uma outra visão. Mas vamos parar aqui e depois continuaremos em nome de Jesus. Muito bem.